Os ovos não são grande fonte de proteína. Muito bem, Nutri Caio Santos aqui, e olha só, os ovos são alimentos muito importantes para os marombeiros de plantão e para as pessoas no dia a dia, tanto porque as pessoas consomem ovo, principalmente no café da manhã e lanches da tarde. E dentro do mundo do fisiculturismo, do esporte, do fitness, os ovos eles ficaram conhecidos como grandes fontes de proteína, exatamente por conter proteína e um pouco de carboidrato, resquícios e principalmente também a gordura. Entretanto, diferente do senso comum, aqui não é demonização e sim uma informação, os ovos não são grandes fontes de proteína. E eu vou te explicar uma coisa. Quando nós falamos que um alimento ele é fonte de algum tipo de macronutriente, carboidrato, proteína ou gordura, significa que ele tem uma maior quantidade em relação aos demais. Ou seja, o arroz é fonte de carboidrato por ter mais carboidrato do que proteína e gordura, assim como o feijão e o macarrão também. As carnes são fontes de proteína, por terem mais proteína do que gordura na composição. Porém, o alimento ele não vai ter somente um macronutriente, ele pode conter outros, assim como a proteína tem a própria gordura, assim como o arroz, que é fonte de carboidrato, contém proteína. E quando um alimento ele tem uma fonte de algum macronutriente, o outro nutriente que está sendo acompanhado dele é rico. Ou seja, o arroz ele é fonte de carboidrato, mas ele é rico em proteína, por exemplo, se considerarmos que a outra grande quantidade é a proteína. Logicamente, o arroz por si só, em 100 gramas ali, você vai ter 3 gramas de proteína, o que não é muito, já que em 100 gramas tem mais ou menos 28 gramas de carboidrato. Porém, se a quantidade como no feijão, onde 100 gramas a gente tem mais ou menos 12, 13 gramas de carboidrato e mais ou menos 5 gramas de proteína, podemos falar que o feijão ele é fonte de carboidratos, mas é rico em proteína, porque o segundo macronutriente é em maior quantidade. Os ovos é a mesma coisa, os ovos eles são fontes de proteína, porque aproximadamente a cada 50 gramas de ovo cru, ou seja, aproximadamente uma unidade de ovo, nós temos 6 gramas de proteína, acompanhado de 5 gramas de gordura e mais ou menos 0,6, 0,8 até 1 grama de carboidrato. E quando nós olhamos que o ovo ele tem a diferença de ter 1 grama a mais de proteína do que a proporção para gordura, isso nos faz falar que o ovo é fonte de proteína, porque o maior macronutriente é a proteína, mesmo que por 1 grama a mais, porém ele também é rico em gorduras, porque a quantidade de lipídios desse alimento é alta. Mesmo que ele tenha gordura saturada, monoinsaturada e poliinsaturada, fazendo com que a poli e a monoinsaturada sejam saudáveis e boas, ainda assim tem mais gordura do que é o usual do alimento em relação à quantidade de proteínas. O que eu quero dizer depois de falar tanto é, o ovo tem 6 gramas de proteína, mas tem 5 gramas de gordura. Ou seja, se você parar para olhar, é quase que a mesma proporção, fazendo que se você parar para olhar de um certo ponto, o ovo tem basicamente a mesma quantidade de proteína e gordura, mais ou menos falando. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte, quando a gente olha a fase fitness, a parte fitness, a gente considera uma gramatura de proteína por quilo de peso de 1,8 até 2,2 gramas quilo, podendo ser mais ou menos 1,4, 1,6 até 2, 2,2. Essa margem ela vai variar por vários fatores, o esporte, nível de treinamento. Mas pegando uma pessoa de 80 quilos que consome 2 gramas quilo de proteína, tem que consumir 160 gramas de proteína caso essa pessoa faça treinamento resistido, musculação, crossfit, calistenia, para proporcionar uma otimização do ganho de massa muscular, ou seja, 160 gramas de proteína por dia. Se a gente considerar que uma pessoa consome 2 ovos no café da manhã e 2 ovos no lanche da tarde, essa pessoa estaria consumindo aproximadamente 24 gramas de proteína, ou seja, faltando 136 gramas de proteína para bater a cota do dia. Isso significa dizer que o ovo tem proteína, tem gordura e um pouco de carboidrato, mas o que você precisa entender é que ele não tem tanta proteína assim a ponto de ajudar a bater a sua meta diária, a não ser que você consuma muitos ovos, mas aí vai ter muita gordura, ou você perca muitas gemas para poder usar a proteína da clara, que também não é grande coisa. Mas os ovos, sem dúvida, são maravilhosos para você consumir na sua dieta. Lembrando que isso é totalmente individual, porque cada ovo tem ali uma galinha que tem uma espécie diferente, uma alimentação diferente, uma idade diferente. Então, nem todo ovo vai ser igual, assim como qualquer outro alimento, podendo ter uma variação nesses dados nutricionais. Isso varia por diversos motivos, tanto os vegetais
quanto a parte dos alimentos animais. Porém, é importante a gente ter a ciência de que o ovo tem proteína, é um ótimo alimento e também você pode utilizar ele no café da manhã, no lanche da tarde. Inclusive, vou estar deixando um vídeo agora no final, onde eu falo sobre o ovo de manhã, o ovo na tarde, o ovo na dieta. É maravilhoso esse vídeo, vai valer muito a pena você assistir. Mas entenda que o ovo é um ótimo alimento, ele tem sim a maior parte em proteínas, por mais que a gordura esteja muito próximo dele, e também ele não tem tanta proteína assim se você considerar outras fontes de proteína, como por exemplo carnes, frangos e por aí vai. Então tome muito cuidado para não superestimar a quantidade de proteína que no ovo tem. Esse é o motivo do vídeo. Você entender que o ovo tem proteína, mas não é tanta assim. E ainda assim, ele é um ótimo alimento. Então, se você gostou desse vídeo e não está no canal, se inscreve aí. Deixa seu like, confere a sua inscrição aqui. E agora eu estou deixando um vídeo recomendado para você. Se você gostou e não está no canal, se inscreve aí. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!